Olá galera, seja bem-vindo, bem-vinda de volta, eu sou Levi Moscovitz. A aula passada começamos a trabalhar sobre punibilidade, eu trouxe o conceito para você e disse também que o que cai em prova sobre punibilidade, sem dúvida, é o estudo das suas causas de extinção. Então, na aula passada eu comecei a trabalhar com vocês sobre os efeitos das causas de extinção e de punibilidade, o que é que cada uma pode gerar, a depender do seu momento processual, e iniciei a análise individualizada de cada uma delas. Certo? Então, a última que eu tratei na aula passada exatamente foi a perempção e eu encerrei a aula trazendo um quadro extraído do livro do professor Kleber Masson, Manual de Direito Penal, parte geral, que diferencia muito bem a prescrição da decadência. Dando continuidade a essa aula, trazendo aqueles aspectos vinculados às causas de extinção de punibilidade previstas no artigo 107 do Código Penal, já começo trazendo exatamente a questão de que é uma causa de extinção de punibilidade a renúncia do direito de queixa ou perdão aceito. Vamos lembrar o seguinte: são dois tópicos que eu trabalhei contigo na aula de ação penal, também já disponível, você já sabe disso. Entenda que a renúncia do direito de queixa nada mais é do que o direito que a vítima possui nos crimes processados mediante ação penal privada de efetivamente não exercer o direito. Então, quando eu digo renúncia do direito de queixa, é exatamente não exercer o direito que ele possui de processar alguém. Essa renúncia ela pode ser expressa como ela pode ser tácita e também é uma modalidade de extinção de punibilidade. Lembrando-se você que quando o legislador se refere à renúncia do direito de queixa, automaticamente ele está se referindo àquilo que chamamos de queixa-crime, tá? Não tem nada a ver com que as pessoas comumente se referem a atividades em delegacia de polícia. Vou prestar uma queixa, isso não existe, né? A pessoa minimamente irá oferecer notícia-crime e, dentro dessa linha de raciocínio, estará trabalhando com a chamada ação penal privada, beleza? Já disse isso para você, já esmiucei na aula de ação penal, mas cabe aqui fazermos pelo menos essa introdução. E quando me referi a perdão nada mais é do que a desistência da ação penal privada já ajuizada. Por isso que dizem que a renúncia é um instituto pré-processual, né? A renúncia ocorrerá exatamente antes de termos uma ação penal privada em curso, enquanto que o perdão é um instituto processual, que nada mais é do que a manifestação de desistência por parte da vítima do querelante relacionado ao processo. Agora lembre-se que o legislador ele se refere a perdão que é aceito. Por quê? Porque o perdão ele depende de aceitação. Então, essa manifestação de desistência no processo, olha, eu ajuizo um processo, ajuizo uma queixa-crime contra João pelo crime de difamação. No meio do processo eu quero desistir disso. Então, a partir do momento em que eu ofereço o perdão a João, João precisa aceitar. Se ele não aceitar, o processo terá o seu curso e não haverá extinção de punibilidade, diferentemente da renúncia, porque como a renúncia ela é pré-processual, trata-se de algo que independe de aceitação. Pelo sim ou pelo não, são institutos vinculados à ação penal privada e são institutos que também se relacionam com a extinção de punibilidade. Beleza? Esse é o primeiro ponto. O próximo ponto que trabalhamos diz respeito à retratação do agente. Se retratar, nada mais é do que se arrepender. A retratação, pessoal, ela tem lugar nos crimes que se processam mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido. A representação do ofendido.
Então, conforme já muito bem esmiuçado na nossa aula sobre ação penal, a retratação nada mais é do que o arrependimento daquele indivíduo que representa, ou seja, o arrependimento do indivíduo que manifesta interesse na ação penal pública, que depende desse interesse dele, que depende da representação dele, tá? E que a posteriori ele vai dizer o seguinte: olha, eu não tenho mais interesse. Isso não me diz mais respeito, eu não quero mais. Observe você, pessoal, que a retratação ela vai encontrar limites temporais, então a retratação ela pode ser feita via de regra até o oferecimento da denúncia. A regra é exatamente essa. Então ele vai dizer o seguinte: olha, a partir do momento que você representa, você manifesta interesse e você autoriza que as autoridades da persecução penal façam o seu trabalho. Você vai poder se retratar? Vai poder se retratar, até antes do oferecimento da denúncia, porque a partir do momento em que o Ministério Público ofereceu a denúncia e iniciou o processo, você já não vai poder mais se arrepender. Essa é a regra, a exceção é que pode ser feito até o recebimento da denúncia. Em situação vinculada à Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, ocasião em que essa retratação ela deverá ocorrer em audiência especificamente designada para tanto na presença do juiz e do membro do Ministério Público. Beleza? Como ele disse, muito mais esmiuçado, isso foi na nossa aula de ação penal. E o último ponto que nós temos aqui é exatamente o perdão judicial. E aí você vai dizer: Levi, então eu tenho perdão processual e perdão judicial? Sim. E todos dois são casos de extinção de punibilidade. Aqueles olhares mais atentos vai dizer para mim o seguinte: Levi, você pulou do inciso 6 para o inciso 9? Sim, porque o inciso 7 e 8, os incisos 7 e 8 eles foram revogados, então não preciso aqui tratar deles. Então o que vem a ser perdão judicial? Bom, basicamente, pessoal, o perdão judicial nada mais é do que uma ferramenta que deve ser prevista em lei, então exige previsão legal, e que permite que o juiz deixe de aplicar a sanção penal por razões de conveniência criminal. Então observe que quando eu me refiro à previsão legal, a própria legislação tem que nos dizer que cabe. O perdão judicial, via de regra, ele é admitido nos crimes culposos, mas eles também cabem nos dolosos, tá? Desde que exista a previsão legal. Me dá um exemplo aí, Levi, de uma hipótese de perdão judicial, eu te dou. Previsto lá no artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal, que vai trazer a modalidade de perdão judicial nos crimes de homicídio culposo. Então, por exemplo, se o indivíduo pratica um homicídio culposo e as consequências do crime são tão gravosas, mas tão gravosas que uma pena se torna desnecessária, o juiz deixa de aplicar o perdão judicial. Então vamos lá, digamos que o indivíduo ele está aprendendo a dirigir, vai pegar o carro na direção, na garagem dele, acaba atropelando os seus 2 filhos e mata os 2 filhos. Precisa de alguma outra pena maior do que essa, o sujeito carregar nas costas, ter sido ele o responsável de ter tirado a vida dos seus 2 filhos? Então observe, pessoal, que perdão judicial é exatamente isso, possibilidade que o juiz tem de deixar de aplicar a sanção penal, mesmo o fato sendo típico, ilícito e culpável, mas friso, demanda previsão judicial. E para aqueles que estão um pouquinho mais avançados, lembre-se que o perdão judicial nada mais é do que a possibilidade do reconhecimento daquilo que chamamos de bagatela imprópria, tá? Bagatela imprópria. Beleza? Mas, Levi, então nós temos perdão processual e perdão judicial. Qual é a diferença de um e de outro? Não cabe a mim, não. Cabe a mim, ao professor Kleber Masson, que eu retiro esse quadro do livro dele, Manual de Direito Penal, parte geral, e que ele traz essa diferenciação aqui muito simples. Olha, o perdão judicial ele só pode ser concedido pelo juiz, enquanto o perdão do ofendido ou perdão processual
ele deve ser concedido pelo ofendido, ou seja, o querelante ou seu representante com poderes especiais, né? O perdão judicial é admitido em qualquer modalidade de ação penal, enquanto que o perdão processual apenas na ação penal exclusivamente privada. O perdão judicial não depende da aceitação do réu, o réu aceitando ou não, vão surtir os seus efeitos, enquanto que o perdão processual dependerá da aceitação do réu. Beleza, galera? Bloco curtinho para a gente encerrar essa primeira análise que nós temos sobre a extinção de punibilidade. Próxima aula a gente já vai estar trabalhando com vocês sobre prescrição, um aulão, você não pode perder. Beleza, galera? Mais uma vez eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração, fique com Deus e bons estudos.